Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa temporada do Roteiro Team Podcast. Essa lição tá no comecinho, mas trará grandes surpresas para nós, trará grandes ensinamentos. Então, vamos começar mais uma lição hoje. Aqui estamos novamente com a Rebeca. Seja muito bem-vinda. Olá, já participei algumas vezes. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Isso aí, Rebeca. E também estamos aqui estreando hoje com a Isabela. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Estudar a lição é muito bom, né? Espero que vocês assistam até o final. Isso aí. E por fim, também com um rosto que já não é novo, mas seja muito bem-vindo aqui, o Eric. Obrigado, é um prazer estar aqui para compartilharmos, né, do amor de nosso Deus. Queria mandar um beijo pro meu clube, o Clube Kadoshi, e também para o pessoal da minha igreja, Jardim Vila Formosa. Isso aí. Então, vamos começar analisando a ilustração aí. Ó, o que vocês observam aí? Ali vemos que são 2 tábuas. Só que, claro, né, fazem referência à tábua dos 10 mandamentos. Só que ao invés de ser aquele circular que todo mundo tá acostumado a ver, é um 1 e um 2. Só que com forma de números ordinais, né, tipo primeiro e segundo, que fará referência sobre algo que iremos falar no decorrer aqui da lição. Isso aí, mais algum detalhe aí? A caneta. A caneta. O legal é que... Detalhe muito importante. O legal é que ali em cima tem 2 setinhas. Em cima da primeira tábua tem a setinha pra cima, que mostra a conexão com Deus, nosso relacionamento com Deus. Tem na segunda que fala sobre o respeito ao próximo, os mandamentos entre os nossos amigos, vizinhos e etc. Tá cheio de detalhes. Aí, ó, tem mais um coração, que é por quê? Porque significa que o símbolo que reveste toda a lei é o quê? O amor. Justo? E ali um carinha bravinho ali, ó, um saduceu ali, ó, e ele apontando bravo, com o rosto de bravo. Maravilhoso esse comentário. E ali uma moeda, que representa 2 caras, e justamente o título, entrando agora na lição, 2 caras, um coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Os líderes religiosos fizeram de tudo para poder acusar Jesus e sentenciá-lo à morte. Não se tratava simplesmente de uma batalha humana, mas também espiritual. As perguntas que faziam a Jesus tinham como objetivo tirar a sua credibilidade. Mas Jesus sempre acusava eles quanto à hipocrisia, né? Outro ponto importante é a maneira como Jesus aplicava as Sagradas Escrituras. Ele sempre citava as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias vindouro, provando que a palavra de Deus era totalmente fiel e confiável. Podemos ter a mesma certeza hoje também. Você já conversou com alguém que parecia ter resposta para tudo? Já. Principalmente adultos, né? Os adultos, como eles já têm um tempo de experiência maior, eles têm mais conhecimento da vida, etc. Então, quando a gente fala com eles, eles transmitem bastante conhecimento. Ainda mais quando você é criança, que você não conhece direito das coisas. Você vai perguntar as coisas, eles... Exato. Você pergunta mais algo. Eu tenho um professor que eu faço perguntas extremamente complexas para ele de vários temas diferentes. Eu fico até impressionado. Ele entende tipo de mecânica, economia e filosofia ao mesmo tempo. Entende? Ele entende um homem multifunções. Eu fico impressionado. E Jesus era justamente essa pessoa. Ele não era só conhecido por ter um conhecimento das escrituras melhor do que os mestres da lei, mas também pela sabedoria que ele aplicava esse conhecimento, né? E os mestres da lei se incomodavam com isso. Até porque, além de perder sua popularidade, a hipocrisia deles era constantemente desmascarada. E aí a gente lê Jesus falando, né, dos 2 principais mandamentos, né, que, como a gente já entendeu, eles refletiam os 10, porque a base de tudo é o amor. Os 5 primeiros referidos a amor a Deus, e como ela disse, os 4 primeiros amor a Deus, obrigado, e os 6 últimos amor ao próximo. Ao próximo. Certo? Das pessoas em que convivemos. Mas a base de toda a lei é o quê? É o amor. Se os mandamentos eles são baseados no amor,
e o amor? O amor é um sentimento, uma ação, uma atitude ou uma combinação dos três? Uma E por quê? combinação. dos O amor é uma três. combinação dos três. Envolve o sentimento, a ação e a atitude. De- Através Vamos das entender por nossas quê? ações Depende também. do momento. Vamos lá, me dê um exemplo de por que que amor é um sentimento. Um cônjuge. Você começa a se apaixonar por alguém, mas também tem o amor, o sentimento pelos seus pais, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelo seu familiar. O sentimento é um laço criado Isso. ali, né? Pela convivência com Pela alguém. convivência, perfeito. Uma ação, por que que os mandamentos eles se revelam como uma ação? Em forma de se revelam em amor em forma de ação. Porque é a forma de você demonstrar amor. Sem ação, não tem como você demonstrar amor, não tem como você compartilhar esse amor. Justamente. Então a forma de demonstrar amor ao próximo, por exemplo, é honra teu pai e tua mãe, certo? Você Sim. está demonstrando amor de forma de ação. E às vezes ajudando os próximos também. Quando a gente, por exemplo, vai ajudar as pessoas de rua, por Aí, exemplo, na o verdade, clube. entra em Aí atitude. também teria também Aí atitude. entra em atitude. A atitude é aquilo que você faz. Talvez a ação pode ser aquilo que você deixe de fazer também. Por exemplo, Sim. por você amar o seu próximo, você não vai roubar ele, É, certo? sim. ferir ele. Ferir ele, justamente. Mas o amor também é uma atitude na qual você demonstra isso de forma, né? A compaixão, a empatia. Sim, Exato. amor é um conceito muito amplo, né? Então nós podemos definir de muitas e muitas formas. Não somente atitude, ação, sentimento, mas também coisas além. O amor é muito amplo. É algo muito complexo. Exato, né? Então vamos lá. É importante, é o seguinte. Jesus, ele respondeu que aqueles 2 mandamentos no contexto de que um fariseu perguntou para ele qual que era o maior mandamento da lei. E aí ele respondeu que eram os 2 mandamentos eram igualmente importantes, né? É importante saber o que estava por trás dessa pergunta. Tinha 2 grupos que disputavam a liderança religiosa entre os judeus, né? Que eram o seguinte: os fariseus e os saduceus. Eles tinham ideias diferentes com respeito a algumas questões teológicas, que no caso era especialmente quando a crença nos anjos, crença no mundo espiritual. Os saduceus não acreditavam, não relevavam essa parte das escrituras quanto a anjos, as forças malignas, A tal. ressurreição. A ressurreição, principalmente, exato. Já os fariseus levavam isso em conta. Jesus tinha acabado de dar uma explicação que simplesmente lançava por terra o ensino dos saduceus, que não havia ressurreição, né? E os argumentos baseados nas escrituras foram tão convincentes que eles ficavam sem palavras. Um pouco antes, Jesus já havia silenciado os fariseus quanto à questão do pagamento de impostos. Isso também relaciona com a moeda lá da ilustração. Da imagem. Sim. Né? Mas eles não estavam por vencidos, não se deram por vencidos, né? Convenceram certo escriba há bastante culto a questionar Jesus sobre qual dos 10 mandamentos era o mais importante. Eles haviam exaltado os 4 primeiros, né, que indicam dever para o nosso Criador, mas Jesus tinha sido acusado de colocar os 6 últimos acima. Mas aí Jesus dá aquela resposta categórica, né? Sim. O bom da resposta de Jesus é que ele não fala apenas por teoria, só por conhecer a lei, e sim porque ele vive a lei, ele demonstra para as Exato. pessoas através dos ensinamentos, dos milagres e das parábolas. E aí que entra a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus, eles falavam, eles julgavam o povo, mas ao mesmo tempo eles estavam descumprindo a lei. Perfeito. Vamos para a parte de terça-feira? Pode começar. Traz umas... A pergunta sobre o pagamento de impostos era uma armadilha. Se Jesus dissesse que aprovava o pagamento do tributo a Roma, iriam dizer que ele estava contra a lei de Deus. Logo que os fariseus defendiam a proibição de pagamento de impostos a um poder estrangeiro. Desse modo, Jesus comprometeria sua reputação diante do povo como Messias. Se ele proibisse o pagamento de impostos, seria representado como traidor e revolucionário diante das autoridades romanas. De um jeito ou de outro, os fariseus esperavam vencê-lo. Porém, Jesus os desapontou ao se recusar seguir a qualquer ponto de dilema. Ele respondeu a ambos. Exato. Então Jesus ele foi categórico antes, né, desmoronando aí os fariseus, né, nessa resposta quanto à questão dos impostos, né? Perfeito. Os fariseus contrataram espiões para tentar conseguir alguma prova contra Jesus. Eles fingiam que eram sinceros e estavam interessados em fazer o certo. Ou seja, aqui podemos ver o tamanho da desonestidade dos fariseus. Os fariseus, eles
falavam, não, a gente é o correto, vocês têm que nos obedecer, porque eles acreditam que eles se achavam perfeitos. Só que aqui, como nós podemos ver, eles manipulavam, eles contratavam pessoas para tentar fazer Jesus falar alguma coisa errada, alguma coisa que ia contra as leis, para assim eles poderem puni-lo. Exato. Então eles queriam, como diz o ditado, pegar Jesus no pulo. Isso. Né? E eles queriam tanto incriminar Jesus, eles estavam tão incomodados, com tanta raiva, com tanto ódio, que eles testaram Jesus de várias formas, como teste sobre o sábado, sobre lei e tradição, e principalmente sobre a autoridade de Jesus e a vinda dele, porque eles achavam um absurdo muitas pessoas acreditarem num homem que tinha vindo de uma família pobre, humilde, ganhar tanta popularidade. Justamente. E mais popularidade que eles, que se diziam os conhecedores e que viviam a lei. Justamente, perfeito. É um político extremamente importante ver a popularidade dele sendo perdida por uma pessoa que veio do nada e tá falando justamente de um tema político, por exemplo, entende? Sim. Ele tá perdendo espaço na própria área. E que alguém que tem autoridade pra falar. E alguém que sabe mais do que ele, Sim. mesmo sem estar na formação dele. Então, assim, fere o ego deles, né? Justamente como você falou. Mais alguma curiosidade aí? Perfeito. Então, vamos lá. Vocês já prometeram, por exemplo, fala aqui na parte de quarta-feira, né? Mateus 5,37 declara que nosso sim deve ser sim e o não deve ser não. Essa é uma forma de dizer que os cristãos têm palavras, né? E palavras podem ser usadas para enganar com mais frequência do que a gente imagina. Você já mudou seu tom de voz para parecer pior quando ligou para a escola avisando que estava doente, por exemplo? Eu nunca fiz isso, mas agora, você já prometeu dar uma olhada em algo sem realmente querer fazer isso? Tipo, você quer ir para não sei onde hoje? Vou ver com minha mãe. Minha mãe nunca ficou nem sabendo do que ia acontecer. Você quer passear? Sim. Eu vou ver aqui com os meus pais, depois eu te respondo. Você Vixe, não responde. Minha avó vai vir aqui em casa, não dá pra sair. Sim! Visita especial. Sim. Toda hora a gente fala, ou já uma coisa que a gente faz, vou orar por você. E a gente não ora, a gente não esquece. lembra. A gente O que eu faço nesses momentos? Quando eu prometo, eu oro na hora. Porque aí não tem o perigo de eu não descumprir essa promessa. Que eu fiz. Inteligente. É mais fácil eu orar na hora. É porque a Exato. gente pensa assim, às vezes a gente pode pensar que é uma besteira você orar por aquela pessoa. A pessoa fala assim, eu quero que vocês orem pelo meu marido, porque ele tá assim, assim. E aí você fala, tá bom, vou orar pelo seu marido. Mas depois você esquece, você nem dá importância. Você nunca mais ora. Você nunca ora, assim. Você nem dá pensa. importância pro assunto. Você não se compadece do... Isso! Você tá com um coração tão duro que você nem lembra daquela pessoa. Aí a pessoa chega, você orou por mim? Sim, claro. E pior que às vezes não é nem culpa nossa, tipo, a gente esquece, sabe? Porque às vezes a gente tá lá no momento assim, tá pensando em 1.500 coisas, tem 1.500 coisas pra fazer, aí a pessoa fala, você pode orar por mim? Aí a gente fala, Justamente. claro. E Jesus não julga a gente por isso. Isso é maravilhoso. Amém. Que é justamente o que fala. O que realmente importa? Que motivos estão por trás das suas palavras? Se você está querendo enganar de fato, Não. é um problema. Agora, se você esquece, claro que o ideal é você não esquecer. Mas é algo compreensível, né? Porque Jesus, ele sabe como é ser humano. Não tem como. Sobretudo, né? Mas aí, respondendo a pergunta de que motivos estavam por trás daquela palavra. No caso do intérprete da lei, Jesus, ele não foi... Na verdade, Jesus nunca era ríspido, Jesus nunca era grosso. Mas ele... mesmo que as pessoas tinham intenção de prejudicá-lo. E, novamente, daquela forma, não foi. Especialmente porque, no caso daquele escriba específico, daquele intérprete da lei, Jesus reconheceu que ele era sincero e sentiu empatia por ele. Que a gente siga o exemplo de Jesus, sendo firmes e convictos em nossa resposta, tendo sempre a Bíblia como nosso guia. A lição de quinta-feira ela começa com uma frase muito boa. É bem mais fácil falar em amar outras pessoas do que realmente amá-las. E isso é um fato. Às vezes as pessoas frustram a gente, né? Fazem mal pra gente e tal. E é bem difícil amar uma pessoa que nos frustra. Né? Como a gente pode sentir empatia por uma pessoa que deixa a gente frustrado? É bem difícil isso, né? Complicado. Tem que orar bastante. Às vezes, a tendência da pessoa é querer vingança. Você me bateu. Então, eu vou lá, vou bater em você, vou espancar você, como vingança.
Ou a pessoa nem quer mais falar com você nem quer conversar com aquela pessoa. E pior que, tipo, eu nunca me vinguei de ninguém, tá? Mas eu falo pelo que eu vi. Vou falar a verdade, já quis me vingar de certas pessoas. Já, a gente pensa isso. Sim. É algo que vem do nada na nossa cabeça. Vou me vingar daquela pessoa, Sim. fazer assim, assim, assado. Mas um amigo meu uma vez disse que, tipo assim, quando você quer se vingar da pessoa, você se vinga. Isso não preenche o vazio, sabe? Isso não te faz uma pessoa mais feliz por se vingar. Isso te atrapalha, na verdade. Exatamente. Depois você fica com um peso na consciência e aí atrapalha tudo. Exatamente. Por fim, vamos para a parte de sexta-feira. Jesus, ele continuamente reprovava a hipocrisia dos líderes, né? Mesmo sabendo, né, qual seria o resultado das histórias daquelas pessoas, Jesus, ele se importou com elas, né? E queria de toda maneira fazê-las enxergar seus erros e mudar sua postura. Seu desejo é que elas fossem na prática o que alegavam ser. Somos cristãos, então devemos agir como Cristo. E aí, por fim, para encerrar, gostaria de ler essa frase aqui de um grande pensador, né, de Sócrates, que fala o seguinte: o melhor caminho para se viver com honra neste mundo é ser o que nós fingimos ser. Ou seja, não viver de aparências. Ser aquilo que aparentamos. Como disse a lição passada, não ser como aquela figueira, né? Sim. Com folhas. A gente viver daquilo que a gente realmente professa. Certo? Que Deus te abençoe. Que você, mais uma vez, possa se afirmar um cristão e se esforçar para viver como Cristo viveu. Amém? Deus abençoe. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, gente!